amigo internauta, a China produziu o primeiro disco voador e ele fez o seu primeiro voo. É isso mesmo, você não está ouvindo errado não. A China produziu e fez o disco voador levantar voo e chamou a atenção de todo mundo. Os vídeos são impressionantes. Eu vou mostrar para você aqui no canal Ufologia e Mistérios. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos, seja um apoiador do canal e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. E conheça também a nossa plataforma Curso de Ufologia. Todas essas informações você vai encontrar aqui ao longo da nossa descrição do vídeo, tem todas as informações, tá bom? Então, solta a abertura! A China tem desenvolvido muito na área aeroespacial. Suas pesquisas científicas, o progresso tem sido gigantesco. E você tem percebido que a China entrou realmente nesta corrida. Já desceu sonda na Lua e até mesmo em Marte. E está surpreendendo com as suas novas descobertas. E para não ficar de fora, ela criou o disco voador chinês. Isso mesmo, o primeiro disco voador que foi produzido lá na China. A aeronave completou testes no início de junho agora de 2023, após 3 anos de desenvolvimento. E alcança em torno de 20 metros de altura e pode realizar voos ali de 15 minutos, segundo a imprensa chinesa. Um eVTOL, sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, em formato de disco voador, completou seu primeiro voo de teste em Shenzhen, no sul da China. O experimento aconteceu em 3 de junho e foi registrado em vídeo, conforme vocês estão acompanhando aí nas imagens. A aeronave ela tem 12 hélices em volta da cabine, que tem espaço apenas para o piloto. Segundo a imprensa chinesa, ela alcança em torno ali de 200 metros de altura e pode realizar voos de até 15 minutos. O disco voador é elétrico e começou a ser desenvolvido há 3 anos pela empresa Shenzhen UFO Power Technology. Vocês repararam no nome, né? UFO Power Technology. Seria uma mera coincidência? Interessante, né? O nome tem a palavra UFO, o nome da empresa, né? Na China, outra empresa que desenvolve eVTOLs é a Xpeng Aero HT. A companhia fez a primeira demonstração de seu veículo em outubro de 2022 e informa que o modelo, batizado de X2, pode alcançar 130 km por hora e tem autonomia de 35 minutos. A Embraer também desenvolve um eVTOL por meio de sua subsidiária, a EVE. A previsão da fabricante é que a aeronave recebe certificação em 2026, mas faça um voo teste em escala real até 2024. Realmente impressionante, né? Nós acompanharmos o vídeo aí a respeito desta decolagem desse disco voador todo iluminado. Realmente é muito chamativo. Mas, pra gente completar mais esse vídeo, vou falar uma coisa legal aqui também. Vamos entender qual é a diferença. Muitas pessoas ficam perguntando, mas qual é a diferença? Fala em eVTOL, avião elétrico, carro voador, helicóptero. Vamos entender rapidamente a diferença dos três? Olha para você ver aí na imagem. O helicóptero, ele é um tipo de VTOL, ou seja, VTOL é a sigla de Veículo de Pouso de Decolagem Vertical. Ele consegue fazer viagens de média distância. Em geral, tem um rotor principal e um rotor de cauda na traseira. É movido a querosene ou a gasolina de aviação, o que oferecem alcance muito maior, né? E o que seria o eVTOL carro voador? Alguns modelos têm asa fixa e outro tipo assim de hélice. Há mais motores, bem menos que os de helicóptero. Ele pousa e decola também na vertical.
faz viagens mais curtas na mesma cidade ou até entre cidades próximas. E é movido a energia elétrica, o que o torna muito mais silencioso. E então, o que seria então o avião elétrico? O avião elétrico é diferente. O avião elétrico ele não é um VTOL, porque ele não sobe e desce na vertical. Ele precisa ganhar velocidade em pista antes de levantar voo. Ele é muito parecido, lógico, com um avião normal. A diferença é que ele não usa combustível de avião, querosene. Ele usa, na verdade, baterias. Ele é um avião elétrico. Ele utiliza asas fixas em vez de asas rotativas. Que interessante, né? Viu que tem uma diferença grande de um aparelho para outro, né? Legal a gente ter essa noção para entender um pouco a diferença, que fala muito, né? Helicóptero, VTOL, carro elétrico, carro voador. A gente fica até confuso, né? Fica bem confuso mesmo de tantos termos. Mas eu acredito que deu para esclarecer um pouco aí para você. E você? O que você achou aí do carro voador chinês? Achou interessante? Quer pegar uma carona nesse carro voador? Pensou ter um desse para ir trabalhar, hein? Mas eu não gostei não, porque só tem 15 minutos de autonomia de voo. 15 minutinhos não dá para nada. 15 minutos de voo, tem a aeronave e alcança apenas 200 metros de altura. É lógico, também não teria que voar tão alto. Mas ainda mais se for para uso assim comercial a curtas distâncias, né? Mas a ideia foi legal, gostei. Não tem como confundir com os discos voadores, os OVNIs, de origem extraterrestres, reais. Não tem, porque tem uma diferença muito grande. Eu vou falar para você, só para você ver que interessante. Tem gente que pode estar perguntando para si mesmo, mas aí vamos começar a confundir. Não vai confundir, é bem diferente. Esses aviões aí fazem maior barulho, voam baixo e voam muito pouco tempo. Entendeu? Então, se tentar voar 20 minutos aí, já vai a navezinha vai despencar lá de cima. Aí vai chover disco voador aí. É interessante, mas na verdade, o que eu sempre falo, na verdade, esses tipos de aeronave não passa de drones gigantes. Concorda comigo? Tem hélice, a diferença é a cabine ali, o tamanho, mas é a mesma coisa que um drone. É um drone gigante. Adaptar esse drone, é lógico que queriam fazer isso, né? E adaptar para ser tripulado. Aproveitando, vamos falar um pouco das características dos OVNIs, as naves extraterrestres, as naves. Não estou falando OVNI no termo, OVNI pode ser um balão, lógico, pode ser um lixo espacial, mas eu estou falando agora no sentido de um objeto voador não identificado, mas de disco voador, naves de origem extraterrestres que tem documentado por militares, tem documentados em fotos, em vídeos. Então já está bem assim provado, ao meu ver, que os seres extraterrestres estão aqui, na verdade sempre estiveram entre nós e nos visitam em suas naves espaciais. Governos têm falado aí em UAPs, têm falado aí nos OVNIs, mas não têm usado o termo extraterrestre porque ainda não é o momento de se usar. Mas o avanço de empresas como a NASA ter falado isso, realmente é fantástico, né? Um avanço muito grande nisso. Então, olha, vou falar para vocês algumas características dos OVNIs reais, as naves que têm de origem extraterrestres. Um disco voador teria que ter a propulsão avançada, né? Por quê? Porque ele utiliza tecnologias de propulsão, mas diferente das naves nossas, né? Uma das coisas que essas naves usam é a antigravidade. A antigravidade é um fato que, por exemplo, na nave que caiu em Roswell, usava sistema de antigravidade na análise que foi feita ali em cima do disco voador que acidentou lá. E seres que estavam naquela nave também foram capturados ali pelos militares. E o que seria bom dessa antigravidade? Quando nós conseguirmos manipular a gravidade, nós vamos superar os limites físicos convencionais. Porque se a gravidade não tiver influência na nave, os avanços serão incríveis. A parte de viagem, as viagens serão muito mais curtas. E aí começa aí os avanços para viagens interestelares. E os discos voadores, eles têm essa tecnologia. Eles utilizam da tecnologia antigravidade.
A gente até pode até usar, talvez no começo aí, quando nós começarmos a evoluir nossas naves, fusão nuclear, propulsão iônica, são outros modos de propulsão também que fariam com que a nave fosse bem mais rápido, mas é lógico que não se compara ainda uma antigravidade. Disso aí, a nave simplesmente ia deslizar, porque a lei da inércia não teria efeito. O que é a lei da inércia? Todo corpo que está em movimento continua em movimento, ou seja, se você está num ônibus, o ônibus freia com tudo, seu corpo continua, mesmo que o ônibus pare, seu corpo não vai para frente. Isso é a lei da inércia, o corpo continua para frente, ele continua em movimento. Então, quando você domina isso, você tira a lei da inércia. Imagina, você vai para qualquer lado, por isso que as naves sobem, descem, voam de 90 graus, acelera, desacelera, com muita facilidade, porque eles têm esse domínio da gravidade. Então, a nave deles possui um sistema de antigravidade. A aerodinâmica também comum, com essa aerodinâmica, por exemplo, de muitos que nós vemos aí, em muitos casos, tem naves, por exemplo, redondas, naves em formato charuto, que são as chamadas tic-tac, tem até mesmo UFO de formato triangular. E são os discos voadores, é tão louco, né, a gente imaginar isso, porque tem disco voador que até que muda de forma. Tem discos voadores que eles aparecem e desaparecem. Parece que ele some de um lugar e já aparece no outro. Imagina o domínio tecnológico que essas civilizações têm para controlar as suas naves. É um domínio impressionante. Eles conseguem navegar entre universos simplesmente ali, com simples apertar de um botão, vamos dizer assim. Eles têm um domínio incrível da tecnologia aeroespacial. Incrível. E uma tecnologia também que eles utilizam muito é de camuflagem. Ou seja, muitas naves às vezes estão sendo vistas, por exemplo, por pilotos nos céus, mas não aparece no radar. Em outros casos parece até o contrário. A nave aparece no radar, mas não aparece visualmente para o piloto. Mas a nave está ali. Tem casos, por exemplo, que foi filmado até por militares, foi filmado aleatório, a câmera estava apontada para uma direção, os objetos passam, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Olha que interessante. Você sabia que esses objetos estão passando, mas a olho nu não se vê os objetos. Se a câmera for com a lente normal, não, o objeto não aparece. Ele coloca um infravermelho para poder enxergar os objetos. Ou seja, as naves estavam passando ali e ninguém estava vendo. Quantas vezes pode não acontecer isso que nós não temos nem noção de que está acontecendo? Impressionante, né? A tecnologia deles, né? E também, para alimentar todas essas funções, ele também com certeza tem umas tecnologias, por exemplo, energia de antimatéria, ou até mesmo tecnologias que nós nem imaginamos que existam, que nós desconhecemos e existem. Os controles de navegação deles é muito incrível. Usam sensores muito mais avançados. Essa inteligência artificial que nós estamos engatinhando ainda. Imagina o avanço tecnológico que tem a inteligência artificial das naves desses seres. Pode até mesmo interagir com essas naves usando a mente, telepaticamente. E tem naves também, até o general Alfredo Moacir Uchoa falava disso, tem naves que funcionam também com a energia masculina e feminina, só com as duas energias que conseguem se mover. Tem as Merkabas, que são naves de energia. O ser plasma uma nave, uma esfera de luz ali, que seria uma nave em volta dele, e ele consegue transitar aí pelo espaço. Incrível, né? Realmente impressionante. Essas naves aceleram e desaceleram de 0 a 14 mil em 1 segundo, 14 mil km por hora. Como no caso da Noite dos OVNIs, que tem documentado isso. As manobras, conforme eu falei, em zigue-zague, sobe, desce, entra na água, do céu para a água, da água para o céu. Já foi visto entrando em vulcão, saindo de vulcão, em montanha, simplesmente desaparecem do nada. Vocês imaginem, né?
Que incrível a tecnologia desses discos voadores. Você acha que a nave aí chinesa foi um primeiro passo para que nós tenhamos naves um dia no nível aí dos nossos irmãos extraterrestres? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E foi muito legal navegar por essa informação fantástica a respeito do UFO chinês. E é claro que eu não ia esquecer, viu, Mariana? A minha enteada Mariana, filha da Vanessa. Um beijo, Vanessa, meu amor. Foi a que deu a ideia desta pauta de hoje. Obrigado, Mar. Obrigadão pela ideia. Gostei, viu? Eu adorei quando você mandou o vídeo que eu vi essa nave chinesa. Realmente eu queria ter um aí para poder navegar aqui pelo espaço sideral. Um abraço a todos, gratidão, seja bem-vindo, bem-vinda sempre ao canal Ufologia e Mistérios. Inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo. Seja um apoiador do canal, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E como dizia Buzz Lightyear, é infinito e além.